seja Deus. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 21. Vamos ler versículo 1 ao versículo 11. Mateus, capítulo 21, versículo 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você. Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre esses Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém. Essa é a palavra de Deus para nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos ao teu nome e agradecemos, porque verdadeiramente tu és o rei que nós aguardamos, verdadeiramente tu és o rei prometido e tu és o rei que chegou. Pai, hoje nós vamos falar disso. Pedimos que essa palavra seja, antes de tudo, uma palavra ministrada pelo Senhor, individualmente a cada coração aqui. Pai, tem misericórdia de nós e nos visita com o teu poder e com o teu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. 400 anos de história foram cobertas nesse mês, nos sermões que foram ministrados aqui. Um grande desafio. E quando a gente vai falando as histórias dos reis, parece que um aconteceu depois do outro. Mas as histórias narradas nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, acontecem mais 400 anos antes do texto que nós lemos hoje. Então, um total de 800 anos. É como se hoje nós estivéssemos em 2026, contando uma história que aconteceu lá em 1200. Um longo tempo se passa entre a escolha de Saul, o primeiro rei de Israel, que nós visitamos lendo o texto lá de 1 Samuel, até o dia que acontece esse texto de Mateus 21. Nós estamos chegando ao fim dessa série. Uma série que, como o pastor já fez a introdução aqui, uma série pensada em trazer para a igreja a ideia de que o que nós precisamos é de um redentor. Nós começamos vendo como o povo pede um rei. E como o povo pede um rei com um coração ruim, com um coração que queria ser igual a outras nações. O coração pede um rei que vencesse as batalhas deles. Mesmo que o rei dos céus, Deus, o Deus eterno, estivesse o tempo todo vencendo as batalhas daquele povo. Depois nós visitamos o rei Davi, o rei tão famoso, pulei, né? O rei Saul, tivemos uma aula do rei Saul, um rei que tinha tudo para ser o grande rei. Ele era um homem habilidoso, ele era um homem bonito, ele era um homem talentoso, ele tinha um filho que o sucederia maravilhosamente bem, um homem que tinha tudo para ser o grande rei de Israel, mas violou os mandamentos básicos que o Senhor tinha dado para ele, e ouviu do profeta: por acaso Deus se agrada de sacrifício e não de obediências? Por causa disso, Deus de Israel rasgou de você o reino e passou para outro que é melhor que você. E aquele homem ficou conhecido como um homem que foi escolhido do jeito que o ser humano vê, e não o homem segundo o coração de Deus, mas o homem segundo o coração do homem. E o que veio depois dele, aí sim o rei Davi, que passa para a história conhecido como um homem segundo o coração de Deus, apesar de ser profundamente pecador. Davi teve a sua história marcada
pelas duras consequências do seu pecado. Se nós lermos a história de Davi, que é coberta principalmente no livro de 2 Samuel, você vai ver que nós temos alguns capítulos iniciais contando grandes coisas, contando aliança, contando o poder, contando o que ele alcança, mas aí a gente chega no pecado de Davi e nós vamos gastar a grande porção do livro de 2 Samuel mostrando como o juízo de Deus cai poderosamente e implacavelmente sobre o rei Davi, ao ponto dele perder todos os seus filhos, os 4 filhos importantes, de ser perseguido pelo seu filho Absalão, de ser destronado pelo seu filho Absalão. As duras consequências do pecado, mas ainda assim, Deus faz algo que vai mudar a história do povo dele com o rei Davi. Ele faz uma aliança. E eu preciso falar dessa aliança para os irmãos, para a gente continuar a falar do que o texto de Mateus fala. E esse texto da aliança está em 2 Samuel, capítulo 7, de 8 a 16. Eu vou ler esse texto, você pode acompanhar aí. E aqui Deus está falando com o profeta Natã. Agora vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser líder do meu povo Israel. Estive com você por onde andou, e destruí todos os inimigos diante dos seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto os dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel, e os plantarei num lugar seguro onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, diz o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real, pois quando você morrer e for sepultado com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos da sua própria descendência e estabelecerei o seu reino. Ele é que construirá uma casa para o meu nome e estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será o meu filho. Se ele pecar, eu corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul quando removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. Deus faz uma aliança com Davi. E ele promete que o trono de Davi subsistirá para sempre. E esse texto é um texto lindo, que eu acho que os irmãos podem ler depois. Davi quer construir uma casa para Deus. E Deus fala: quem é você para construir uma casa para mim? Eu que vou construir uma casa para você. E essa casa, Deus se refere a uma dinastia. E há uma promessa do Senhor, que a dinastia de Davi duraria para sempre. No entanto, a história continua. Nós vimos aqui que depois nós temos o rei Salomão, um rei que talvez você o conheça como o homem mais sábio, mas foi uma grande tragédia para a história de Israel. E nós vimos aqui na exposição do pastor Jean, e ele mostrou para nós a diferença do reino de Deus e o reino dos homens, e como nós somos reino de Deus. Salomão se envolve com mulheres de muitas nações, traz a adoração de outros ídolos para Israel, e por causa disso, Deus traz o juízo sobre o povo dele. Aquela nação que era uma nação única diante de Deus, formada por 12 tribos escolhidas, formada por os descendentes dos 12 filhos de Jacó, agora é desfeita. E por causa dessa aliança que Deus havia feito com Davi, Deus demonstra misericórdia. E fala: eu não vou tomar da dinastia de Davi todas as tribos, eu vou deixar 2. A tribo de Judá, que era a tribo do rei Davi, e uma outra tribo pequenininha, que é a tribo de Benjamim. Todas as outras 10 tribos são retiradas desse reino. E agora essa uma nação se torna 2. Nós temos agora a história a partir do livro de 1 Reis, nós temos 2 povos. Nós temos o reino de Israel e o reino de Judá. O reino do norte, o reino do sul. E isso acontece com o filho de Salomão, Roboão. Na sua briga fiscal com Jeroboão, mas que na verdade era uma briga do coração, era uma briga de ídolos, era uma briga onde o juízo de Deus se manifestava. Deus rasga o reino e entrega para um homem, Roboão. Roboão vai para o norte e coloca 2 touros para serem os deuses desse povo. E agora a gente tem a idolatria instituída e inserida no coração do povo de Israel. Depois nós tivemos uma outra palavra do pastor Jean também, onde ele
falou daquele que é o ícone do rei mau. A dupla que nós adoramos detestar. Os vilões da novela, literalmente, da novela de Reis, Acabe e Jezabel. O casal mau do livro de Reis, aqueles que introduzem, que institucionalizam a adoração. E nós vimos como o Estado pode ser mau, como o Estado pode ser fonte de pecado, como o Estado pode ser fonte de injustiça, como a adoração de outros deuses é inserida de uma forma que cria uma ferida profunda no meio do povo de Deus, muito profunda. Mas aí nós demos um salto histórico enorme e falamos de outros dois reis. Pastor Mateus pregou aqui sobre o rei Ezequias, um homem que é contado, que é medido por uma régua, que você vai ler no livro de Reis, que fala assim: ele andou nos passos de seu pai Davi, ou seja, ele também era um homem segundo o coração de Deus. Ezequias, a palavra vai falar que nunca houve alguém tão grande como ele antes, nem tão grande como ele depois. Um homem que caminhou nos caminhos do Senhor, que eliminou a adoração de outros ídolos, que eliminou a serpente de bronze do deserto, que restituiu o culto no templo. Mas ainda assim foi insuficiente. Caminhamos um pouco mais na história e hoje falamos do rei Josias pela manhã. Um homem que encontrou a palavra de Deus. Aquele que trouxe grande avivamento sobre o povo. Grande avivamento sobre o povo. Josias fez a limpeza completa. Josias eliminou os últimos postes ídolos, as últimas adorações a outros deuses que haviam em Israel. Ele fez o avivamento profundo, total, completo, voltando o povo para a palavra, voltando o povo para o templo, como havia sido feito com Salomão, restituindo a Páscoa, restituindo todas as adorações, a obediência à lei. Mas já era tarde demais. Deus já havia decretado que o machado estava posto ao pé da árvore e que não haveria mais salvação para o povo, porque o rei anterior, Manassés, tinha pecado demais. Então Josias ganhou apenas a graça de que o juízo de Deus não aconteceria enquanto ele fosse vivo. Mas assim que ele morreu, o juízo de Deus chegou. E chegou de uma forma definitiva. Existem dois textos. Assim, a gente tem uma certa dificuldade de responder perguntas do tipo: qual o seu livro preferido da Bíblia? Né? Qual o seu texto preferido da Bíblia? Parece que é pecado dizer, eu gosto mais de tal, né? Mas eu tenho facilidade em dizer para os irmãos quais são os textos mais tristes da Bíblia. E olha que a Bíblia é um livro que não faltam textos tristes. Tem um livro inteiro chamado Lamentações. A competição de textos tristes na Bíblia é dura. Para mim, os textos mais tristes que existem são os textos de 2 Reis 17 e 2 Reis 25. E todas as vezes que eu estou lendo os livros de Samuel e Reis, e são livros para você ler assim, né? De carreirinha. Igual assistir série da Netflix. Quando chega nesses textos, meus olhos se enchem de lágrimas, porque são muito tristes. Eu vou ler para os irmãos, se vocês estão curiosos. O livro de 2 Reis 17 começa assim no versículo 5. O rei da Assíria ocupou todo o território de Israel e durante 3 anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Assíria. O Senhor se indignou muito com Israel e expulsou da sua presença. Com isso, restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Como castigo, entregou-os aos seus inimigos, até que expulsou Israel da sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. E os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados, até que, por fim, o Senhor os expulsou de sua presença com todos
como todos os profetas haviam advertido. Assim Israel foi deportado da sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. Até hoje. Então, aqui, meus irmãos, acaba a história. Não há mais história do povo de Israel. O reino do norte sumiu. Você está lendo o epílogo, o fim da história de um povo. Esse povo foi, a Bíblia vai falar que Deus o tirou da sua presença, como quem limpa um prato sujo. Até hoje, e quando a Bíblia fala até hoje, é até hoje. Não há notícia desse povo mais na história. Porque eles andaram em caminhos maus. E assim termina a história das 10 tribos de Israel. Menos a tribo de Judá e um pouco da tribo de Benjamim. Triste, triste, triste. Mas a tristeza não acabou. Porque nós temos 2 Reis 25, que vai falar de Judá. Em 14 de agosto, 2 Reis 25, versículo 8. Em 14 de agosto daquele ano, o 19º do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda e oficial do rei da Babilônia, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém, pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônico na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou o povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar das videiras e dos campos. E assim acaba a história do povo de Judá. Esse versículo que eu li está no final do último capítulo de 2 Reis. Se isso fosse uma temporada do Netflix, a gente ia desligar e falar assim: acabou, acabou, não há mais esperança. No entanto, o nosso Deus deixou, como ele havia prometido, um pequeno remanescente, que foi lá para a Babilônia. E 70 anos depois voltou da Babilônia. E aí agora nós temos a história que vai ser descrita nos livros de Esdras, nos livros de Neemias. Eles vão reconstruir o muro que o general derrubou, eles vão construir o templo que o general queimou, e eles vão restabelecer o culto que os babilônicos haviam encerrado. Ainda assim, meus irmãos, não vai haver descendente de Davi no trono. Ainda assim, meus irmãos, o Espírito do Senhor não vai encher o templo como encheu o tabernáculo, ou como encheu quando Salomão inaugurou o templo, que nos dois casos a fumaça do Senhor desceu e encheu aquele lugar. O templo de Neemias e Esdras não vai ser cheio da fumaça do Senhor. Eles vão ter uma restauração, mas muito parcial. Alguns dizem que é um cativeiro estendido, que eles voltam para a terra, mas nunca mais alcançam a sua glória. Depois da história de Neemias, quando acaba o livro de Neemias, o que acontece? 400 anos de silêncio. 400 anos onde nós não temos revelação profética naquela terra. A terra de Deus. A terra que Deus escolheu. Nós passamos 400 anos sem que um profeta se manifeste, sem que um profeta levante a voz e diga, assim diz o Senhor. A terra dos grandes profetas, a terra de Isaías, a terra de Ezequiel, a terra de Natã, a terra de Moisés, está em silêncio. O Espírito de Deus não fala mais. E aqui nós chegamos no Novo Testamento. E é esse o Espírito. Estou vendo a cara de vocês assim em silêncio, alguns assim, mas, Deus, que sermão triste. É isso mesmo. É assim que você tem que estar. Porque é assim que esse povo estava. Eles estão há 800 anos ouvindo derrota atrás de derrota. A esperança que eles colocaram em todos os reis se mostrou vã e os levou ao exílio. Depois disso, eles voltaram, mas tiveram uma vitória sem gosto de vitória. E de repente, Deus se afastou deles. Deus que falou que sempre visitaria o templo, não fala no templo. Deus que falou que habitaria na cidade, não está na cidade.
Deus que falou que o descendente de Davi estaria no trono, não tem descendente de Davi no trono. E nós estamos aqui, já há pelo menos 400 anos, perguntando, onde está Deus? Onde está a resposta de Deus? Onde está o descendente? Até que um dia, força, amor, força. A água salva a gente nessa hora, peraí. Hoje eu estou muito emotivo, eu estou com saudade da minha filha. Minha filha está me vendo, né, minha filha? Lá de Diamantina, saudade dela. Até que um dia, um neném chora, numa manjedoura. Esse neném chora e os anjos cantam. Alguns pastores sabem, alguns magos sabem quem é ele. O pequeno choro em Belém está inaugurando uma nova era. E esse neném cresce. E cresce com ele um rumor entre poucas pessoas, falando, ele é o rei. Ele é o rei. Ele é o filho de Davi. Ele é o filho de Deus. Esse rumor ganha força. Esse rumor vai ganhando força entre o povo. Ele é o rei. Ele é o rei. Ele é o rei. E eu quero que você vá comigo agora para um domingo de Páscoa em Jerusalém. A cidade está lotada. É o grande feriado, é a grande festa desse povo. Uma semana de festa. Daqui no próximo sábado será a grande Páscoa que comemora a libertação do Egito. E no domingo anterior você está lá nessa cidade lotada. E de repente você ouve uma correria. As pessoas estão correndo e você pergunta, o que está acontecendo? E as pessoas começam a falar, o rei está entrando. O filho de Davi está entrando. O filho de Davi está entrando na cidade. E nós estamos indo lá receber ele. E você corre com esse povo. E de repente você vê um homem sentado numa jumenta. Como os profetas falaram. Ele está entrando pela porta da cidade de Davi. E o povo começa a clamar, Hosana, filho de Davi, salva-nos, rei, salva-nos, filho de Davi, salve-nos, filho de Davi. E de repente, esse povo vê o rei prometido chegando. Glória ao Senhor, glória a Deus. E é isso que Mateus quer nos provar aqui, que Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele é o rei prometido que chega. 800 anos de derrota, 400 anos de silêncio, aliança feita com Davi, tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo nesse momento. E Mateus vai nos provar isso, e eu quero que você veja isso comigo hoje. Porque a semana vai acontecer só com eventos grandiosos. Jesus vai entrar triunfalmente na cidade, Jesus vai purificar o templo, Jesus vai confrontar os líderes religiosos, Jesus vai fazer o discurso escatológico dele em Mateus 24, Jesus vai caminhar para a cruz e Jesus vai ressuscitar. Essa é a próxima semana. Se havia qualquer sutileza no discurso de Jesus, essa sutileza acabou. Ele vai limpar o templo, ele vai confrontar o que tiver para confrontar, ele vai falar tudo o que ele tem para falar. Se nós temos capítulos, 20 capítulos anteriores cobrindo 3 anos, nós temos agora 8 capítulos cobrindo uma semana. Uma semana. Porque essa é a semana mais importante da história da humanidade. É a semana onde o rei prometido chegou. O rei prometido chegou. E eu quero mostrar 3 coisas que esse rei vai fazer. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tomar posse do seu território. Ele vai tomar posse do seu território. Porque essa tomada, meus irmãos, não é uma tomada pacífica. Não é Jesus amor. Jesus é amor. Aqui é um rei que conquistou o território do inimigo. Ele está voltando para tomar posse do seu território. Então ele toma posse do seu território. Ele primeiro entra triunfalmente em Jerusalém. Que cidade era Jerusalém? A cidade de Davi. A cidade do trono. Não havia outro lugar
para ele entrar. E quando ele entra, as pessoas o recebem como rei. Como rei. Assim que ele entra, as pessoas o chamam pelo título real de Filho de Davi. Esse título remete ao quê, meus irmãos? A aliança. A aliança que Deus havia feito com Davi, falando, nunca faltará um descendente seu no trono. O povo reconhece, e o povo clama, e o povo fala, Filho de Davi. Filho de Davi. É a mesma coisa que virar para Jesus e falar assim, você é o rei. Você é o rei. Mateus nos explica, no versículo 5, falando o seguinte, no versículo 4 ele fala, isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Ele está dizendo que isso é cumprimento de uma profecia. Digam ao povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Mateus interpreta esse evento e nos explica que aquela entrada cumpria uma profecia, que ele está juntando a profecia de Isaías e Zacarias, e falando, vejam o seu rei. Ele está chegando numa jumentinha. E quando Jesus chega, logo depois ele vai purificar o templo. Ele é um rei tomando posse. Não é uma purificação pacífica. Vocês conhecem a história. Ele começa a derrubar as vendas e falar, essa é a casa do meu pai. Essa é a casa do meu pai. E essa casa agora vai ser purificada. Por quê? Ele é um rei tomando posse do seu território. E depois em Mateus 24, como um rei conquistador, ele vai decretar o que vai acontecer com aquele lugar. A gente está acostumado a olhar o discurso de Mateus 24 como um discurso profético, de fato ele é. Mas ele é um discurso profético falado pelo rei que entrou na cidade e que tem poder para decretar o destino da cidade. E em Mateus 24, 1, Jesus fala o seguinte, quando saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Isso é um decreto de um rei, que está antevendo o que vai acontecer com aquela cidade. Porque não havia espaço para outro templo, porque Jesus era o templo também. Amém? Jesus é o rei, e ele chegou tomando posse do seu território. Mas ele não só fez isso, mas ele é o rei que chegou para salvar o seu povo. Quando Jesus entra, o povo clama, Hosana, filho de Davi, Hosana quer dizer salva-nos. E Jesus vai cumprir o pedido desse povo. Só que ele vai cumprir esse pedido de um jeito diferente. O povo talvez estivesse esperando que Jesus o salvasse de Roma. Mas Jesus vai salvar o povo de algo muito, muito, muito mais profundo. Jesus vai salvar aquele povo da condenação eterna, da distância de Deus, do fato deles não serem mais o povo de Deus, do fato deles terem sido rejeitados. Jesus vai salvar nós aqui em Goiânia, que não éramos israelitas, que não éramos povo de Deus e que passamos a ser povo de Deus. Esse rei que chega e toma posse do seu território é o rei que salva o seu povo. E isso vai estar escrito lá em Mateus 26, que está escrito assim, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, em seguida partiu em pedaços, deu aos discípulos, dizendo, tomem e comam, porque é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois entregou aos seus discípulos e disse, cada um beba dele, porque esse é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar pecados de muitos. Prestem atenção no que eu lhes digo, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. O que Jesus está dizendo? Que ele veio para derramar o sangue, para salvar o povo, para salvar cada um daqueles discípulos, em última instância, para nos salvar. E ele faz essa declaração que às vezes a gente acha difícil de entender. Como assim? Ele não vai beber vinho de novo? Só vai beber vinho no reino? Que história é essa? Por quê, meus irmãos? Quando o reino acontece? O reino está acontecendo. Assim que Jesus morrer e ressuscitar, o reino de Deus está estabelecido. A próxima ocasião que Jesus beber vinho com os seus discípulos vai ser depois dele ter ressuscitado. E Jesus ressuscitar é o estabelecimento do reino de Deus na terra. Ok?
Então, o rei está salvando o seu povo de fato. Só que ele está salvando o seu povo caminhando para a cruz e não caminhando para um trono. Ele está salvando o seu povo se entregando e não tomando. Que nós vimos lá quando Saul foi escolhido, o verbo que Samuel descreveu, o rei vai tomar. Aqui Jesus está entregando. Como esse rei prometido, filho de Davi, ele entrega a si próprio para salvar o seu povo. Ele caminha para a cruz, derrama o seu sangue, estabelece um novo reino. Por causa disso, você é cidadão do reino de Deus. Só por causa disso. Se não houvesse derramamento de sangue, você não teria acesso ao reino de Deus. O rei entrou em Jerusalém e te salvou. E te salvou. Você não estava lá no dia clamando, salva-me, filho de Davi. Ainda assim, a graça dessa salvação se estendeu para a sua vida. Mas o rei, ele não só toma posse do território e salva seu povo, como ele toma posse do reino. Mas um reino muito maior do que nós imaginávamos. Quando Jesus ressuscita e vai falar com seus discípulos, e esse versículo já foi até lido hoje aqui pelo pastor Rones, Mateus 28, 18 fala assim, Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Por causa da sua morte e da ressurreição, Jesus se torna o rei de todas as coisas. Não é o rei de Jerusalém, ele não é o rei da cidade de Davi, ele é o rei do Brasil, ele é o rei do mundo, ele é o rei do universo. Eu não acredito em vida em outros planetas, mas se existir, Jesus é rei lá. E se não existir, e um dia for a gente que for colonizar lá, nós vamos lá levando o reino de Deus para lá. Porque toda a autoridade foi dada, toda. A gente consegue ver isso. Abre em Apocalipse 5, você vai ver quem é digno de abrir o livro e quebrar seus selos. O Cordeiro foi achado. A ele foi dado o livro. Esse livro é o livro que representa toda a autoridade. Toda a autoridade. Em Apocalipse 5, nós somos transportados para a cerimônia, na qual Jesus recebe toda a autoridade. Então, esse rei entra em Jerusalém, limpa o templo, decreta o fim da cidade, diz o que vai acontecer com o seu território, diz que vai salvar seu povo, caminha para a cruz, abraça a morte, derrama seu sangue, ressurge como o rei que tomou posse de todas as coisas. Nada mais existe fora desse rei. O rei prometido chegou. Demorou para aquele povo, como demora para nós hoje. Demorou para aquele povo que aguardou muito tempo, como nós estamos aguardando a volta do nosso rei. Mas ele veio e ele voltará. Amém? Falei para minha esposa que hoje ia ser um pouco diferente, que ia ser mais uma aula, uma grande introdução com algumas aplicações. Então agora eu quero fazer 3 aplicações possíveis. Pegando aqui, lembrando do tema da nossa série. O tema da nossa série é que nós precisamos de um Redentor. E você precisa lembrar que o Rei prometido chegou. Ele chegou e te salvou. Ele chegou e é o Rei de todas as coisas. Algumas aplicações possíveis para nós. Primeira aplicação, nós não depositamos esperanças em líderes terrenos. Nós não depositamos esperanças em líderes terrenos. O seu rei já chegou. Ele não foi eleito. Ele se matou, ele se sacrificou, ele morreu. Ele caminhou para a cruz. E por causa disso, ele se tornou o rei de todas as coisas. Ele já tem autoridade. Muitas vezes a gente olha para a eleição e fala, se o candidato X ganhar, vai ser bom. Se o candidato Y ganhar, vai ser ruim. Se o candidato X ganhar, tal coisa melhora. Ou então tal coisa piora. E a gente fica buscando em líderes humanos esperanças para a nossa vida, de que coisas melhorem ou piorem. Meus irmãos, a sua esperança se deposita no descendente de Davi, que entrou triunfalmente em Jerusalém e que conquistou todas as coisas. Não há outro homem
na qual você deva depositar a sua esperança. Nenhum líder que ganhar vai transformar a sua vida como Jesus transformou e como ele é capaz de transformar. Não deposite as suas esperanças no próximo candidato. Deposite as suas esperanças ao pé do Senhor Jesus, em oração, todas as noites da sua vida. Porque o seu rei já chegou e ele já reina. Amém? Uma segunda aplicação. Todos os líderes do mundo foram, são e serão medidos pela régua de Deus. Ao longo da mensagem, nós vimos que os reis, nos livros de Samuel e Reis, eles eram medidos por uma régua. Ou eles faziam o que eles seguiam o caminho de Davi, um homem segundo o coração de Deus, ou eles seguiam o caminho de Jeroboão, um adorador idólatra que trouxe a idolatria para dentro de Israel. E nós vimos que o fim de Israel não teve nada a ver com economia, com educação. Ao que conste para nós, Israel nunca ganhou uma Copa do Mundo nessa época. Não, nada disso teve a ver com o fim que Israel levou. O que definiu o fim de Israel foi se ele serviu ou não a Deus. Não se enganem. Os líderes de hoje não fogem da régua com a qual Deus mede todos nós. Muitas vezes nós nos indignamos com a injustiça, nós sofremos. Eu e a minha esposa conversávamos essa semana sobre o sentimento de impotência que temos diante das injustiças, dos privilégios, das falcatruas que nós vemos por aí. Nenhum deles escapa à régua com a qual Deus nos mede. Nenhum deles. O juízo de Deus vem sobre todos, meus irmãos, sobre todos, sobre todos. Sobre os seus líderes, sobre os seus chefes, sobre os presidentes de todos os países, sobre eu, sobre mim, sobre você. O que nos importa é seguir o caminho que Davi seguiu. Sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E ser segundo o coração de Deus é obedecer ao Senhor. É obedecer ao Senhor. Todos os líderes falharam em Israel. Todos os presidentes falharam no Brasil. Os próximos presidentes também não falharam. Nós temos um Redentor. Nós temos um Redentor. Ele nos redime todos os dias. A nós cabe chegarmos diante do Senhor, lá no futuro, e ouvirmos: você andou segundo os caminhos de Davi. Já pensou coisa maravilhosa? Ouvimos isso do Senhor. Você obedeceu meus mandamentos. Você obedeceu meus princípios. Você é meu filho. Amém? Uma terceira aplicação. Talvez eu jogue um pouco de luz sobre o que eu falei no reino de Deus aqui. É que a nossa verdadeira cidadania é o reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus, antes de sermos brasileiros. Porque nós fomos gerados como filhos de Deus na eternidade. Antes de nascermos, já tínhamos sido escolhidos pelo Senhor. Já éramos cidadãos do reino. Nós somos brasileiros por um breve momento na história. Fomos escolhidos na eternidade. Viveremos a eternidade no reino do Senhor. A nossa verdadeira cidadania somos cidadãos do reino de Deus. Vivemos como peregrinos. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso. Tem um texto em Lucas 2, 29, que eu acho uma das coisas mais lindas. Outro dia esse texto me pegou e não me largou mais. Que é quando Jesus, bebê, está sendo apresentado no templo, com 8 dias de vida, e vem Simeão, um idoso, encontra esse bebê. Do nada. Ele não estava lá sabendo, ele está no templo, vê um bebê chegando, e pela graça e revelação de Deus, ele sabe que bebê é aquele. E ele faz uma oração, essa oração tem nome, né? As 3 orações no livro de Lucas têm nome. Essa oração chama Nunc Dimittis, que em latim quer dizer algo como... Esqueci.
despede-me, se eu não me engano. Senhor, despede-me. É isso, né? Senhor, despede-me. Nunc dimittis. E essa oração, assim que Simeão vê aquele bebê, eu imagino a loucura, né? A mãe com o bebê, chega um senhor idoso e toma o bebê do colo. A Bíblia não diz isso, eu que imagino. E ele começa a orar e ele fala o seguinte: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Olha o que Simeão está pedindo. Eu posso morrer. Senhor, despede-me. É isso que está dizendo. Agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste, via a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo, Israel. Este homem esperava a restauração de Israel. Ele era um idoso, e a Bíblia descreve que ele era um idoso que esperava a restauração de Israel. Se ele tinha 60 anos, que era um idoso naquela época, ele passou 60 anos esperando a restauração, mas já faziam 340 anos antes dele que não havia nada, não havia palavra. É muita fé, é muita esperança. E de repente ele vê aquele bebê e ele fala: Senhor, não tem mais nada para mim neste mundo. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Não há mais nada de valor, porque eu vi o Salvador. Eu vi aquele que é a restauração de Israel. Eu vi a salvação. Ele é a luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Simeão alcançou o ápice da sua vida quando ele viu Jesus. E a partir daí, ele falou: despede-me. Não há nada mais que me interessa nesse mundo. Essa é a sensação, o sentimento que nós devemos ter como cidadãos do reino de Deus. Nós precisamos nos desapegar das coisas desse mundo. Nós precisamos ter a sensação constante de que nós já vimos o Rei prometido, de que não há outro líder pelo qual vale a pena eu brigar, não há outro líder no qual eu tenho que ter esperança, porque eu já vi o Rei, eu conheço o Rei, o Senhor já pode me despedir, eu vi o Rei. Essa é a sensação do cidadão no reino de Deus. Meu irmão, o seu Rei já chegou. O seu Rei reina. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E Ele já te salvou. Amém? Amém. Qualquer coisa que venha de uma improvável vitória do Brasil, de um candidato que você queira que ganhe, ou qualquer coisa, isso não é nada. Não é nada. O Rei prometido já chegou. Vamos orar?